meu nome é Alice, eu sou psicóloga da Agência de Emprego do SEBRAE, sou pós-graduada em Psicologia Escolar e pós-graduada em Psicologia Organizacional. É uma honra estar aqui hoje ministrando esse treinamento básico para vocês e eu espero que vocês compreendam o assunto de uma forma leve e tranquila. Hoje eu vou trazer para vocês 4 dicas para você ser o melhor no que você faz. Você já parou para pensar sobre isso? Você já começou a repensar como é o seu dia a dia? Como as pessoas que você atende, que você recebe, elas te enxergam? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nosso primeiro tópico é o cuidado com o seu transporte. Você, motorista, já parou para pensar como que os seus clientes têm enxergado o seu transporte? Se o seu capacete, quando a pessoa coloca, ela se sente confortável com aquilo, ou ela observa o mau cheiro, ou ela observa que aquilo pode não trazer uma segurança, né? Porque quando a gente pensa em algo relacionado a isso, a gente pensa um capacete ele bem preso, ele seguro, entendeu? Um carro, a gente pensa também em manutenção que tem que ser feita constantemente, né? Porque como você tem o uso frequente do seu transporte, é necessário que você esteja sempre atento a isso. Um ambiente limpo, um carro cheiroso, entendeu? Bem organizado. Que às vezes no nosso dia a dia a gente vai recebendo algumas pessoas, joga ali um papelzinho de bala ou então deixa ali uma garrafa de água. É importante você estar sempre atento a isso. O mais importante disso tudo é a sensação que você vai trazer para o seu cliente. Eu acredito que vocês trabalham com a parte de favoritar, né, de fidelização, e isso é realmente muito importante. Quando um cliente pensar em pegar um transporte, ele pensar no seu transporte, pensar no seu carro, na sua moto, porque está realmente organizado, porque realmente trouxe uma sensação legal. Você, motorista, você tem que pensar que o seu transporte é algo que tem que melhorar, fazer uma diferença no dia a dia das pessoas. Imagina, se coloca no lugar do outro. Imagina você pegando um transporte onde a pessoa não deu a mínima valorização para aquilo, onde a pessoa só leva aquilo como se fosse um simples trabalho de dia após dia, entendeu? Então é sempre importante você dedicar e entregar o seu melhor para o seu cliente. E quando nós falamos disso, a gente não está simplesmente falando em relação à beleza ou coisas fúteis. Nós estamos falando sim de conforto, de algo que possibilite ao seu cliente uma melhora até no dia a dia, porque eu acredito que vocês, durante o dia a dia, vocês conhecem e passam por diversas situações. Então é muito importante estar sempre atento a isso. E aí a gente já consegue entrar para o nosso próximo tópico, que é o atendimento ao cliente. Como que você tem recebido essas pessoas? Você tem agido de forma cordial? Recebido ele com um bom dia, boa tarde, boa noite? Isso é o básico, né, que a gente aprende em questões de relacionamento, em questões de educação. Então, a gente no decorrer do dia a dia, a gente realmente encontra com pessoas que não estão tão dispostas a dialogar, a conversar. Elas estão ali, cada uma na sua rotina, cada uma no seu dia a dia. Então, é importante você, motorista, buscar estratégias para trazer aquela pessoa e que ela se sinta à vontade. Às vezes um percurso vai ser um pouco maior e o nosso cliente ele tem que estar sempre à vontade perto da gente, né? Então, o que talvez seria interessante é uma padronização desse atendimento. Perguntar para a pessoa bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar algo relacionados à questão de ar-condicionado, porque tem pessoas que realmente gostam, tem outras que já não. Questões de som, volume, o tipo de música, também é importante questão do vidro aberto, questão do vidro fechado. Então esteja sempre observando isso, porque o cliente ele costuma dar sempre sinais, se ele é mais aberto, se ele realmente prefere aquele momento ali de silêncio ou para resolver alguma coisa do seu dia a dia. Lembrando que todo ato que a gente tem de boa educação, de simpatia, de cordialidade, nós recebemos de volta. Se você recebe o seu cliente de uma forma animada, de uma forma bem elaborada, com um bom humor, o seu cliente também vai sentir aquilo e vai te tratar da mesma forma. Muitas vezes nós reclamamos, que meu cliente é mal-humorado, que meu cliente é mal-educado, mas vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa ela chega até nós, em vez de a gente cumprimentar bom dia, a gente fica esperando que o outro dê o bom dia. E a gente responde aquele bom dia num tom de bom dia, né? Tipo, cobrando a pessoa. Então, tenha a iniciativa, seja você a pessoa que cumprimenta, que recepciona de uma forma positiva, tá? As pessoas elas vão captar isso de você e elas também vão te devolver. Vamos de um exemplo? Como padronizar esse atendimento?
receba a pessoa, olá, bom dia, tudo bem? Você deseja o ar-condicionado? Você prefere a janela aberta ou fechada? Você prefere que tipo de música? Qual altura, qual volume? Lembrando que o seu tom de voz também tem que ser muito importante relacionado a isso, porque nós precisamos adequar a nossa voz de acordo com o ambiente que a gente está. Se você está ali dentro de um carro, automaticamente a sua voz ela vai ter que ser agradável para aquela situação. Tenha o seu diferencial. Quando a pessoa ela lembrar de um transporte, lembrar de um motorista, lembrar de você. Por exemplo, eu sei que em algumas questões do dia a dia, às vezes pelo trânsito, é meio que difícil levantar, abrir a porta, abrir um bagageiro, mas quando você tem uma atitude assim, o seu cliente automaticamente vai enxergar em você um profissional diferente, porque realmente isso são situações que não estão dentro do nosso cotidiano, das coisas que nós somos acostumados. Então, traga questões realmente que são diferenciais para você. Eu falei relacionado à questão do atendimento, de dar um bom dia. Eu vou dar um exemplo de diferença de bom dia. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Como eu posso te receber? Como eu posso te ajudar? Fique à vontade. Tem uma diferença, entendeu? Então, quando você passa isso para o seu cliente, ele também vai conseguir perceber essa diferença. Às vezes, até se o dia dele estiver sendo ruim, você tem uma grande possibilidade de melhorar. Eu costumo falar que manicures, motoristas, pessoas que têm esse hábito de receber, de atender várias pessoas durante um certo tempo, né? Que a pessoa ela senta ali com você, ela vai ter um certo tempo com você. Você pode ter um papel fundamental de melhorar o dia dessa pessoa, de conversar com ela, de criar uma conexão. Às vezes ela está ali com um dia a dia meio conturbado. E às vezes uma palavra que você pode falar pode melhorar e trazer clareza nas ideias dela. Então, observe isso, pensa isso e trate o seu trabalho com carinho mesmo. Eu costumo falar que a gente precisa ser filtro ao invés de esponja. No nosso dia a dia, a gente realmente encontra pessoas que vão tratar a gente de uma forma extremamente mal educada. As pessoas hoje em dia, tá cada uma no seu corre-corre, então nem sempre elas têm aquela boa vontade de tratar o outro bem, simplesmente porque não tem tempo, né? Então, eu acredito que você como motorista precisa filtrar isso aí. Você atendeu um cliente ruim, mas o próximo ele pode ser muito bom. Então, não leve essa má experiência para o próximo cliente. Se a pessoa te tratou mal, respira, toma uma água, concentre coisas que realmente vai te trazer para você novamente, entendeu? Porque nós não podemos deixar as nossas emoções serem conduzidas pelas emoções do outro. Se o outro me trata mal, isso não significa que é sobre mim, isso significa que é sobre o outro. Então, o nosso próximo cliente, ele não precisa viver essa mesma experiência. Nós temos também formas possíveis de agradar o seu cliente. Lembrando que quando a gente foge à regra, a gente cria um diferencial. Quando você tem uma balinha para oferecer para o seu cliente, você está sendo um diferencial. Quando você tem uma água para oferecer, você está sendo um diferencial. Então, esteja sempre atento a isso mesmo, entendeu? Porque motoristas vão ter milhões. Seja você o melhor. Seja você o que vai fazer o seu cliente pensar: eu quero fulano novamente, eu quero que fulano me atenda. Isso é a fidelização. Lá no aplicativo eu acredito que tem as estrelinhas, que você pode receber todas as estrelinhas. Porque se você der o seu melhor, você é capaz de receber. Então, esteja sempre nesse lugar de melhor profissional. Vamos falar também, gente, sobre imagem pessoal. Muitas pessoas, elas pensam que tem a ver com futilidade, com vestir uma roupa cara, e eu já adianto para vocês que não tem nada a ver com isso. Imagem pessoal e profissional é a forma que o outro vai te entregar. Mas Alice, eu tenho que viver em função da opinião do outro? Não, de forma nenhuma. Mas você que escolhe como o seu cliente vai te ver. Se você é uma pessoa que acordou, tomou um banho, fez o básico mesmo, escovou um dente, escolheu a sua melhor roupa para ir atendê-lo, o seu cliente ele vai perceber isso. Por quê? O nosso desleixo se reflete na nossa própria imagem. Quando eu não me importo com o meu trabalho, com o meu dia a dia, a minha própria imagem, ela entrega isso. Então, esteja sempre atento a cuidados básicos, gente. Vocês estão sempre, a maioria, né? Vocês têm um contato muito direto com o seu cliente. Um motorista, ele senta no banco da frente, na maioria das vezes o cliente é atrás.
Então, mesmo ali, se tiver uma situação de mau cheiro, se tiver uma situação de mau cuidado, o seu cliente vai perceber. E nada pior do que realmente estar num lugar com mau cheiro. O seu capacete, esteja sempre atento a isso também. Deixe ele limpo. Hoje a gente tem questões aromatizantes, né, que a gente pode estar sempre passando para trazer um diferencial, sim. Quando o seu cliente pensar em um ambiente cheiroso, pensar no seu carro, na sua moto. A empresa que você faz parte, que é a PUC, ela traz realmente diferenciais, ela pensa na qualidade do atendimento do cliente. Ela vai inserir toquinhas, né, para colocar no capacete para você atender seu cliente de uma forma melhor e até de uma forma mais higiênica também. Só que não adianta nada a empresa visar isso dessa magnitude e você às vezes deixar passar ou não se importar também com outras coisas básicas. Para finalizar, eu trago para vocês algumas coisas relacionadas ao regimento da empresa em que você se afiliou. Quando a gente representa uma empresa, a gente leva o nosso nome enquanto profissional, mas também carrega o peso de representar uma determinada instituição. Então, esteja sempre atento ao que essa empresa fala, às questões que essa empresa acredita, para não haver uma contradição. Quando a gente entra em um lugar, a gente tem que se adaptar às regras e às leis daquele lugar. Então, se a empresa ela te apresenta melhores condições para você efetuar seu trabalho, entenda e compreenda como efetuar o seu trabalho de uma forma adequada, atendendo os padrões dela também. Frisando que a sua imagem ela é também muito importante quando se trata em questões da área profissional, porque você que será lembrado, você que vai atender os seus clientes. Então, quando eles pensarem em alguém, precisa ser em você com diferenciais, tá? Nós temos uma cidade pequena onde pessoas se conhecem, onde muitos frutos das nossas negociações vêm através de indicações. Então, seja esse profissional que vai ser indicado, que vai ser relembrado, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido as dicas e tenham gostado também, tá? Muito obrigada!